Que a graça e a paz de Deus estejam no teu coração e na tua vida. Estaremos gravando agora o programa de rádio que vai ao ar neste sábado, através da Rádio Liberal FM 102.1. E aqui no meu canal você consegue ouvir e assistir o programa com um dia de antecedência. Então, deixe o seu gostei. Se não é inscrito no canal ainda, te inscreva e me ajude a levar a palavra de Deus. Vamos ao programa de hoje e que Deus te abençoe. Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Ouvintes do programa Palavra no Rádio, esse programa que tem o patrocínio do Ministério Cristo é o Senhor, que desde 1983 vem restaurando vidas e construindo sonhos. Eu sou o Bispo Leandro Leão, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração e na tua vida. Quero estar hoje trazendo um programa diferente. Nós vamos fazer hoje um pequeno estudo da Bíblia ao longo deste programa sobre um tema de fundamental importância, porque a própria Bíblia o coloca como algo que faz diferença entre entrar no céu e não entrar no céu. Olha a força deste tema. Ser ou não ser como uma criança. Daqui a pouco muitos vão dizer, mas bispo, é claro que a gente tem que ser como uma criança. Sabe por que eu trouxe esta frase? Ser ou não ser como uma criança? Olha só, 2 versículos. Mateus 18, versículo 3. E disse Jesus: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Mateus 18, 3. Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 11, fala o seguinte: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Opa! Então, é para ser como criança ou não é para ser como criança? Ah, viu só? Com certeza os mais estudados da Bíblia já tinham se deparado com isso, né? Então eu dividi esse tema em 3 partes para te ajudar, mesmo que tu não tenha conhecimento nenhum da Bíblia, te ajudar a compreender, tá, mas então é para ser como criança ou não é para ser como criança? Então vamos analisar aqueles 2 versículos de 3 formas diferentes. Primeiro, na nossa forma de agir. Quando a gente vai ter uma atitude, ter um comportamento, ter uma postura, de que forma eu tenho que me colocar? Como criança ou como adulto? Olha só. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 20. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Opa, apóstolo Paulo deu uma pista. Então, quando que eu tenho que ser como criança? Quando for com relação a algo mal, ruim, com relação a coisa ruim, eu tenho que ser como criança. Primeira dica. Romanos 12, 16. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Segunda dica. Quando eu sou um orgulhoso, me exalto, ninguém faz esse trabalho como eu. Isso é atitude de criança, não como um adulto. E lá em Coríntios antes ele fala, na sua forma de pensar, seja como um adulto. 1 Coríntios 14, 20. Na hora de pensar, eu tenho que agir como adulto. Com relação ao que é mal, como criança.
Ou seja, então eu não devo ser orgulhoso, porque se eu fizer isso eu estou agindo de forma errada. Eu não devo querer só os melhores serviços a fazer. Não. Aceite os serviços humildes também. E que ninguém pense que é sábio. Eu sei fazer, ninguém precisa me ensinar nada, eu já sei tudo. É comportamento errado também. Você está sendo criança na hora que deveria ser adulto. E adulto na hora que deveria ser criança. Então, com relação ao orgulho, seja um adulto. Não tenha orgulho. Tenha por todos o mesmo cuidado. Não tenha, este eu me proponho a ensinar, aquele não. Este eu me proponho, e por este eu vou orar, por aquele não. Não, neste momento, na hora de agir assim, você tem que ser um adulto. Ser criança com relação a coisas ruins. Com relação a fazer o que é certo, então tem que ser um adulto. A criança não consegue discernir, o adulto consegue discernir. Então eu tenho que tratar todos do mesmo jeito, não ser orgulhoso, aceitar fazer até os serviços mais simples. Chegou lá na igreja, tá faltando papel, vá atrás de quem sabe como colocar, ou se você sabe, troca, né? E não pense ser sábio a ti mesmo, se propõe a ouvir. Olha que o salmista fala com relação a isso, vai ficar ainda mais claro para ti. Salmo 131, versículo 1 e 2. Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo e o meu coração está calmo dentro de mim. Lindo isso, né? Vamos ouvir um louvor e já voltamos. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Oh, oh, oh.
não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença, presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Oh, glória a Deus. Estamos vendo então aqui ser ou não ser uma criança. Então nós estamos vendo aqui que na hora de agir eu tenho que me comportar como um adulto. Né? Eu tenho que me comportar como um adulto, pensar como um adulto, raciocinar como um adulto. Vimos ali qualidades que um adulto não tem, porque um adulto ele não é movido por sentimento, ele é movido por resultado. Né? Se o meu propósito é amar ao próximo, então as minhas atitudes vão ser com relação a ajudá-lo, ajudar o meu próximo, e não do contrário. E veja que o apóstolo Paulo ele continua falando sobre isso, né? Ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 e 5. Quem ama é paciente, bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então, em que momentos você deve agir como um adulto, deve ser um adulto? Ou melhor dizendo, você que é um adulto, tem agido como criança ou tem agido como um adulto? O adulto, ele é paciente, é bondoso, não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é grosseiro, não é egoísta, não se irrita, não guarda mágoas, suporta tudo com fé, esperança e paciência. A criança não consegue fazer isso. Ela não tem discernimento, ela age por impulso. Se a emoção dela na hora, ela quer muito aquilo, ela vai se jogar no chão, berrar, chorar, fazer um escândalo. Por quê? Porque ela não está preocupada com o que os outros vão pensar. A única coisa que importa é aquilo que ela quer, e não o certo ou o errado. O adulto ele consegue discernir o que é certo e o que é errado. Olha só, nós acabamos de ouvir inclusive o louvor com o Gabriel Guedes, filho. Segundo ponto, ser ou não ser uma criança? Reconhecimento.
Jó 42, 3. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Jó 42, 3. Salmo 139, 6. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Mateus 16, do 6 ao 8. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado para o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Então veja que, num primeiro momento, Jó e o salmista, eles agiram como uma criança. Tiveram a humildade e a capacidade de reconhecer: o meu pai está certo, eu ainda tenho muito que aprender. Um adulto, ele já sabe o que é certo, ele já sabe o que é errado. Então há momentos na vida que a gente tem sim que se colocar como criança, para poder se permitir aprender. E aquele que chega num ponto que não se permite mais aprender, ele não vai entrar no céu. Porque ele vai acabar insistindo em erros que vão lhe condenar. Então, tanto Jó como o salmista, eles se tornaram como criança, se propuseram a aprender. Aqui em Mateus 16, Jesus falando de algo espiritual e os discípulos compreendendo que era algo carnal. Depois, mais à frente, ele diz: vocês não viram o que eu fiz com os 5 pães e 2 peixes? Não estou falando de falta de pão, porque isso a gente pode aqui multiplicar e resolver. Então, por vezes, a gente, no momento de agir como uma criança, se propor a aprender, a gente endurece o coração e não quer aprender. No momento de agir como um adulto, não, eu tenho um problema, mas o meu Deus é maior do que o meu problema. Eu tenho que perceber, eu estou passando por isso, por ignorância minha, por falha minha, mas eu vou mudar e Deus vai mudar a minha história. Mateus 18:4. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Então a criança, ela se propõe a aprender, o adulto não. Só que a criança não tem capacidade de discernir, o adulto tem. Por isso que Cristo faz esta afirmação e Paulo também a faz. Cada um está trabalhando aspectos diferentes, momentos diferentes. Vamos ouvir um segundo louvor, então, com Ademar Campos, Grande é o Senhor. Já voltamos. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra
É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Aqui viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre tudo. Pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre São Paulo, sobre o Brasil. Pois só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus, só tu és o Deus eterno sobre. Profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Não há outro Deus, não há outro Deus sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, e céus. Aleluia, Jesus, e céus, sim, Senhor, e céus. Aleluia, e céus. Oh, glória a Deus, grande é o Senhor. Então veja que, até aqui a gente viu que há momentos que eu tenho que agir como criança. Eu tenho que ter a humildade para reconhecer que eu ainda tenho muito a aprender. Eu tenho que ter a capacidade de amar e de perdoar. Mas há momentos que eu tenho que agir como adulto, não me deixar levar pelas emoções, não me deixar levar pela raiva, pelo orgulho, pela vaidade, pelo ódio, pelo rancor, pela ganância, não me deixar levar por essas coisas. Eu tenho que... Uma criança não sabe dirigir um carro, uma criança não sabe dirigir a sua própria vida, um adulto sabe. Então a gente precisa saber escolher um lado, e esse é o terceiro tema. Escolhendo um lado. Olha só que Pedro fala em 1 Pedro 2,2. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. O adulto, ele deixa o alimento de criança de lado e vai atrás de coisas novas,
de novidades que vão lhe trazer mais felicidade, mais alegria, e no final lhe condenam como a bebida alcoólica, como a droga, como os vícios. Agora, o Pedro vai dizer, não, seja como uma criancinha, deseja o leite materno, deseja estar ligado à sua mãe, deseja estar ligado ao seu Pai Celestial. Ó, que lindo isso, né? Salmo 101:5. Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas, e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Por que Jesus e por que Paulo estão trabalhando em cima desses dois temas? Porque Deus já havia dito que ele iria destruir as pessoas que agissem de forma contrária a isso. Destruir. Forte isso, né? Olha lá em 1 Pedro 1,14. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Jesus, que pedrada! Tá entendendo o que é ser como uma criança e ser como um adulto? Ter a capacidade de amar, ter a capacidade de perdoar, fugir daquilo que é mal, que é perverso, dá no pé como uma criança que tem medo do escuro, faz e ela dá no pé e corre pro colo do pai e da mãe. Assim nós temos que ser com relação ao pecado, com relação àquilo que é errado. Resistir, fugir, dar no pé, mas ter a capacidade de dirigir a sua vida em direção a Deus. Não agir por impulso, não agir por arrogância, não agir por vaidade, né? Para que nós não venhamos voltar a ser como a gente era antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, eu trabalhava ao longo do mês, a única coisa que eu pensava em agradar a família, em agradar a mulher, os filhos, em saciar os meus desejos, e assim é um mês depois do outro. Quando nos convertemos, não é mais assim. Eu vou fazer um planejamento dos meus gastos, eu vou ser fiel ao meu Deus, no meu dízimo é obrigação, eu vou dar as minhas ofertas. Sabe que tem pessoas que, quando não tem nada, não dão uma oferta para ajudar a igreja, não dão uma oferta de agradecer, Senhor, muito obrigado. Não fazem algo a mais por Deus. Quando Deus abençoa, são fiel no dízimo porque é uma obrigação, não por amor. Dão com pena. Eu poderia fazer tal coisa, tem pena de ser fiel a Deus. Dá uma oferta especial, eu não posso. Não dá. Eu não consigo. Mas o filho, mas a casa, mas o marido, mas a mulher. Um monte de coisa está em primeiro lugar. Ou seja, está agindo exatamente como antes. Antes botava tudo em primeiro lugar. Se converteu, continua agindo do mesmo jeito. Deus te abençoou para que você venha abençoar, para que você possa continuamente plantar para colher cada vez mais. Mas não, continua agindo neste momento, depois de convertido, depois de abençoado, do mesmo jeito que agia antes, da mesma forma que agia antes. Não muda, não há nada de diferença. Ou seja, está errado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham antes, quando eram ignorantes. E olha 2 Pedro 2:22. O que aconteceu a estas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Deus abençoou que conseguiu se aposentar. Tem dinheiro para ir numa campanha? Não. Tem dinheiro para ir num almoço? Não. Tem dinheiro para chamar um Uber para ir na igreja? Não. E antes de se converter?
antes de quando ainda não era aposentado, tinha condições de fazer essas coisas? Não. Tá, mas então o que mudou na tua vida? Antes tu passava dificuldade, se converteu, continua passando dificuldade? Antes você vivia infeliz, se converteu e continua infeliz? Antes você guardava mágoas, se converteu e continua guardando mágoa? Antes de se converter, você achava que sabia tudo e que ninguém precisava te ensinar mais nada. Se converteu, continua pensando a mesma coisa. Antes de converter, tinha raiva e ódio. Se converteu, tem raiva e ódio. Tá, mas o que mudou então na tua vida? Antes de se converter, nunca ajudava o evangelho a ir para frente, não era um patrocinador, não fazia isso por amor. Se converteu, continua não fazendo. Só faz aquilo que é uma obrigação. E o faz por medo, não por amor. Então o que os textos estão falando quando Jesus fala que é aquele que não for como uma criança, e quando Paulo fala se não deixar as coisas de menino, não vai se salvar, é justamente isso, ter a diferença. De forma resumida a gente pode dizer, para aquilo que é ruim, seja como uma criança. Fuja. Para aquilo que é bom, seja um adulto. Ame, deseje, se esforce, nunca desista. É bom patrocinar para que o programa de rádio continue no ar? Amém? Então te esforça, eu vou ser um patrocinador. Deus vai me abençoar e vai me dar condições. Eu vou ir na campanha em abril. É bom ir na campanha? É! Então eu vou me esforçar e vou ir. Vai ter um almoço, uma janta na igreja. É bom? Deus gosta disso? Gosta! Com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Então eu vou me esforçar e vou ir. Antes de ser crente eu não dava importância a essas coisas. Agora que eu sou cristão, eu vou dar importância a elas. Glória a Deus! Que Deus possa ver a diferença no nosso coração e na nossa vida. Quero te convidar para aqui em Veranópolis, na rua Marechal Teodoro da Fonseca, número 14, sala 110, centro, ao lado do Gás Faveiro. Domingo às 19 horas, quarta às 7h30 da noite, com o pastor Marcelo e a missionária Sirlene. Deixe Deus. Deus quer te fazer feliz. Agora, mudança de atitude, mudança de... Por isso que a gente fala, você tem que se converter, mudar de direção. Porque se tu continuar agindo agora, depois de crente, do mesmo jeito que agia antes, que pensava antes, meu amado, aí você vai viver uma vida inteira dentro da igreja e vai perder a tua salvação. Aqui em Bento Gonçalves, na rua Emílio Posa, 620, bairro Maria Gorete, sábado às 19 horas, então nesse sábado às 19 horas, querendo Deus, estarei aí presente, estarei pregando inclusive mais uma parábola de Cristo, e você está convidado para sábado às 19 horas estar ali presente, e terça e quinta, 8 horas da noite, rua Emílio Posa, 620, bairro Maria Gorete. E em Guaporé, Rua Rodrigues Alves, 254, bairro São José, domingo, 7 horas da noite, quinta, 8 horas da noite. Ministério Cristo é o Senhor, Veranópolis, o GPS vai traçar a rota para você. Ministério Cristo é o Senhor, Bento Gonçalves, Ministério Cristo Senhor, Guaporé, vai traçar a rota para você e vai inclusive te falar se a hora que tu vai chegar à igreja vai estar aberta, né, de acordo com o início do horário do culto, enfim. Tire tempo para Deus enquanto Deus ainda tira tempo para você. Nada é por força ou por violência. Eu aqui não estou te obrigando a nada. Estou te ensinando como chegar verdadeiramente um dia no céu. Agora está nas tuas mãos. Ministério Cristo é o Senhor.com.br. Tem muita coisa boa lá para você. A banca de revista, uma área nova com revista para você ler, com pregações, com ensinamentos, com estudo bíblico, material do estudo bíblico do curso de obreiro está sendo todo revisado e eu estou colocando lá muita coisa boa para ti. E aí no YouTube você me encontra Bispo Leandro Leão, assim como em todas as plataformas de podcast, Bispo Leandro Leão, como aí no Spotify, a série Emoções e a série
milagres de Cristo. Né? Tire tempo para Deus. Feche os olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, muito obrigado a Deus por nos permitir estudarmos a diferença entre ser criança, quando ser criança e quando ser um adulto. Para que ao olhar para a nossa vida, nós verdadeiramente, ó Deus, tenhamos nos convertido, verdadeiramente tenhamos mudado de direção. Que agora, tendo conhecimento, a nossa forma de agir, de pensar e de se comportar é diferente da forma que agíamos antes de conhecer a verdade. Que a Tua palavra possa verdadeiramente nos libertar e assim, ó Deus, venhamos ter uma vida melhor, não apenas aqui na terra, pois Tu guarda aqueles que são fiéis a Ti, mas também venha trabalhar na nossa vida para que venhamos alcançar a salvação. Graças eu Te dou por tudo, nas Tuas mãos estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que a graça e o amor de Deus estejam no teu coração e na tua vida. Você é muito importante para Deus. Se Deus teve o trabalho de me trazer aqui para estar falando esta palavra para você, sem te cobrar um centavo por isso, é para que você veja o quanto Deus te ama. Tire tempo para Deus. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Always pictured it with her. Her life, my life, and the fear of my doubts. Especially if it's good, but you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Fell in love at a bad time. Low lows, high highs, and you steady hand. You were always a warm light, strong wind, loud noise, but a safe place to land. Especially if it's good, but you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Nothing ever comes easy, especially if it's good, but you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Why should I run just because it doesn't hurt?